Olá, eu sou a Milena Pimentel, cá estou para mais uma reflexão, a nossa habitual reflexão da sexta-feira, continuando com a história de Portugal e agora com o reinado de Dom Sancho II. Uma figura polémica da nossa história, um reinado difícil e problemático, que iremos analisar. Dom Sancho II é filho de Dom Afonso II de Portugal e de Dona Urraca de Castela. Nasceu em Coimbra no dia 8 de setembro de 1209 e casou com Dona Mécia Lopes de Haro, que era filha de Dom Lopo, senhor da Biscaia, em 1241. Mas quando Dom Afonso II falece, em 1223, os filhos, ele deixa filhos menores, como vimos no episódio da semana passada, e, portanto, Dom Sancho, o infante Sancho, não tinha idade ainda para reinar. E consta ter sido formado um conselho de regência e depois, então, mais tarde, ele assume, de facto, o trono. Aqui há alguma disparidade. Uns dizem que foi aos 14 anos. O Rui de Pina, o cronista Rui de Pina, diz que foi aos 16 anos que ele subiu ao trono. De qualquer das maneiras, a sua governação é tida como problemática, de desgoverno, de violência, de roubo, de pilhagem, de falta de prática do direito e da justiça nas zonas rurais, nas igrejas, nos mosteiros, toda uma onda de violência que se passou durante o seu reinado e que terá levado, por isso mesmo, a ser deposto de rei e a ser substituído pelo irmão Afonso, que viria a ser Afonso III. Estes são os factos que são relatados por vários historiadores, mas que as opiniões dividem-se um pouco ao longo dos tempos e o historiador tem que ter isenção, não é? Por exemplo, Alexandre Herculano deixa-se levar um pouco por essa falta de isenção quando, enfim, usa os termos literários em defesa de Dom Sancho II. E é muito interessante essa passagem. Mas pronto, é preciso ver que também o próprio Alexandre Herculano era um anticlerical. Ora bem, durante a governação de Dom Sancho II, nós tínhamos visto na semana passada que o pai tinha deixado assuntos pendentes. Para já tinha morrido excomungado, não é? E tinha deixado os assuntos pendentes porque as irmãs eram rainhas e essa questão fica para o filho resolver, não é? E ele resolveu. Indemnizou as tias, elas prescindiram do título de rainhas e o assunto ficou resolvido. O mesmo talvez já não se poderá dizer com a política que ele terá adotado durante a sua governação. Se bem se lembram, a monarquia iniciou-se como uma monarquia do povo, com a formação de conselhos, e Dom Sancho II seguiu um pouco essa linha também. Concedeu cartas de foral a Elvas, a Mértola, a outras localidades, a Idanha, por exemplo.
e seguiu esta linha esta política antissenhorial e não podemos dizer que era anticlerical, porque ele era católico. Mas ele deixou, digamos, uma certa brandura governou. No fundo é isso. Ele governou com uma certa brandura, não puniu tantas vezes quanto deveria, talvez não tenha usado de uma justiça muito radical, como talvez outras pessoas estavam habituadas noutros reinados seus antecessores, a uma justiça muito mais dura. Dom Sancho II era mais brando, era um homem de brandos costumes, se pode assim dizer. E também ele teve uma outra questão para resolver. E estará talvez, e será esta talvez, a questão fulcral desta governação e desta intriga, que é uma intriga, porque é assim, nós temos de pensar em termos práticos, e em termos práticos, Dom Sancho II teve um reinado de 24 anos. 22 anos em Portugal, 2 anos em Castela, exilado. Portanto, eu não acredito que o povo português, a nobreza, o clero, tenha levado 22 anos com um governo desgovernado, não é? E que só perto de 1245, ou seja, o Dom Sancho II termina o seu reinado em 1248, não é? Eu não acredito que, desde o momento em que ele sobe ao trono, até que, ele governou esses anos todos que eu já indiquei, não é? Tenham vivido, o povo inteiro, a fidalguia, alta nobreza, pequena ou alta nobreza, mais o povo e mais o clero, tenham vivido neste desgoverno, neste desnorte, nesta onda de violência, nesta onda de instabilidade social e política, este tempo todo. Eu creio que, e quero saber para dizer isso, para afirmar isso, mas parece um pouco, nem parece do povo português, não é? Habituado a tomar as rédeas da coisa, não é? E de facto tomaram a rédea da coisa, mas acho que demasiado tempo depois, e isso leva-nos a pressupor que haverá aqui alguma espécie de intriga para depor o rei. E que haverá alguma espécie de intriga aqui, porque ele, não é? Estava no rescaldo de medidas que tinham sido tomadas pelo pai, de inquirições gerais, de averiguar quais eram as terras del rei, os reguengos, quais eram as terras do clero, os cotos, quais eram as terras da nobreza, as honras ou tenências. Ele estava no rescaldo disso. Ele apanhou a governação do pai, creio eu, e quem sou eu para fazer uma afirmação destas, mas ele teve estes assuntos para resolver, teve os assuntos para resolver com as tias, e imunizou as tias, e elas prescindiram do título de rainhas, e essa questão ficou arrumada, mas havia
esse clima de tensão entre a alta nobreza e o clero, que, devido às inquirições e às confirmações, se viram talvez prescindidos, ou se viram com falta de imunidades, com falta de privilégios que antes tinham, e isso poderá estar no móvel dessa intriga que foi montada sobre a figura de Dom Sancho II, porque ele prosseguiu com a Reconquista. Está bem que teve não foi muito feliz na campanha de Elvas, na tomada de Elvas aos muçulmanos, pronto, ali foi derrotado, pronto. Mas, e aí talvez tenha perdido algum prestígio logo no princípio do seu reinado, mas depois entrou na campanha de Ayamonte, por exemplo, e continuou a apoiar, também podia não liderar exércitos, não é? Aliás, essa reconquista também estava quase no final, muito embora faltasse ainda algum território no Alentejo, e o Algarve ainda tinha algum território, mas foi conseguido muito território realmente. E, quanto a isso, as ordens militares de Santiago e também os freios de Évora, que mais tarde seriam a ordem de Avis, tiveram muito peso nisto. Também um filho de Dom Afonso II, um outro filho de Dom Afonso II também entrou na Reconquista. As próprias milícias dos concelhos também tiveram muita importância. As próprias cruzadas, porque a Santa Sé também tinha interesse em que os muçulmanos saíssem da Península Ibérica, não é? E as próprias cruzadas e os cavaleiros que entravam nessas cruzadas, de maneira que muito território foi conseguido entre 1229 e 1241, muito território do Alentejo foi conseguido para Portugal. Por exemplo, Moura, Beja, Mértola, Elvas, porque depois os habitantes foram-se embora e Elvas ficou abandonada e por isso foi integrada como território do reino. Aljustrel também, Ayamonte e Cacela, quer dizer, essa reconquista prosseguiu. Está bem que, em grande parte, devido às ordens religiosas ou militares, como já disse, e também às milícias dos concelhos e também a alguns cavaleiros e cruzados, mas ele não parou. Ele não parou porque ele era o soberano, ele podia ter dito: eu não quero prosseguir com nada disso, não é? E ele não parou essa reconquista, de maneira que eu questionava-me de facto e andei a fazer pesquisa do que é que, porque só se falava do que é que ele tinha feito, o que é que tinha sido a sua governação e o que é que ele tinha feito de mal, o que é que tinha corrido mal na sua governação. E era tudo mal, eram pilhagens, eram roubos, era violência, era falta de justiça, era a não aplicação da justiça. Mas afinal,
que é que este rei fez de bom? Alguma coisa ele tem que ter feito de bom. Toda a gente faz alguma coisa de bom na vida, não é? E fiz alguma pesquisa e é muito interessante a crónica de Rui de Pina sobre Dom Sancho II. É de facto um documento interessante, muito embora ele não tenha vivido na época de Dom Sancho II, mas escreveu a pedido de Dom João II, isso à volta de 1490, mais ou menos. Pronto, a pedido de Dom João II, ele escreveu a crónica e escreveu outras crónicas também. E o que ele diz, e a forma como ele define, Dom Sancho II era conhecido pelo capelo, o piedoso. E o capelo era porque provavelmente seria devido a um traje que era normal ele usar. E o cronista refere precisamente isso, que ele era muito honesto, é o termo que ele emprega, nas suas vestes. Parecia mais um religioso do que um cavaleiro ou um rei. Portanto, era, digamos que, uma pessoa muito simples e também que era usava de brandura. Aliás, ele diz, a dado passo, uma questão engraçada, que é que a extrema brandura do rei causou uma onda de má governação e de destruição, e que também tinha maus conselheiros. E também que o seu bom coração, que no seu bom coração não houve verdadeira fortaleza que para rei era muito necessária. Ou seja, parece que Dom Sancho II não governou com uma mão de ferro, mas até nos parece que ele tentou resolver os seus conselheiros, homens de confiança, tentaram resolver essas questões que ficaram pendentes e que talvez ele fosse depois o pivô ali, para usar um termo um pouco corriqueiro, ele fosse usado como retaliação no meio de tudo isto que tinha sido a governação do pai. Uma governação antissenhorial, uma governação com conflitos com a Igreja, e Dom Sancho II também teve muitos conflitos com a Igreja, com o arcebispo de Braga, com o bispo do Porto, com o bispo da Guarda, com o bispo de Lisboa, teve muitos conflitos. E a origem desses conflitos podem estar precisamente nas inquirições e nas inquirições que foram feitas na restituição de terras à coroa, na perda que o clero e alguma fidalguia podem ter tido em termos de benesses, de território, de doações que tivessem sido retiradas, não é? E a qual eles tinham habituado como sendo suas. Mas também a questão do casamento dele foi uma questão que foi muito na qual ele se viu perfeitamente atingido. Não gostavam da mulher que ele tinha escolhido, achavam que ele merecia um melhor casamento
Ele tinha casado com Dona Messia, que era uma senhora viúva, mas filha de um fidalgo, e até era parente de Dom Sancho II, eles eram primos em quarto grau, ela era trisneta de Dom Afonso Henriques, mas queriam outro casamento, queriam um outro casamento para Dom Sancho. E de tal forma que quer os prelados, quer a própria nobreza, se imiscuíram muito nesse assunto, de tal forma que, por fim, a mulher foi raptada, levam-na para Orém e depois levaram-na para a Galiza. Dom Sancho vai com um exército para recuperar a esposa, mas, entretanto, depois iria entrar em conflito com o próprio reino da Galiza e, se calhar, manter duas guerras, a Reconquista mais uma guerra com Galiza, realmente, se calhar, às tantas, não sabemos muito bem o desfecho dessa história. Nem o cronista revela o desfecho dessa história de amor. Que, segundo o cronista, ele estaria enfeitiçado por ela, o que lhe tinha muita afeição. Ele era muito afeiçoado. Portanto, ele gostava da mulher. Pronto. E não lhe deixaram ter o casamento que ele queria e raptaram-no. Ora bem, quanto à governação, parece que havia algum desnorte, parece que havia alguma injustiça, parece que havia pilhagens e violência e que o rei talvez fosse um pouco brando na aplicação da justiça, de tal forma que as queixas eram muitas e sucessivas para a Santa Sé sobre a governação. O país estava um caos, mas também eu questiono-me, porque ele reinou 22 anos em Portugal, mais 2 em Castela, onde esteve exilado. Como é que a alta nobreza e o clero aguentaram quase 22 anos, porque depois tudo sucede muito rapidamente em 1245. Em 1245, um pouco antes, porque estas coisas não são tomadas assim, não nem me levo. Mas em 1245, Dom Afonso, também não sabemos porque é que Dom Afonso, o infante Dom Afonso, foi viver para a França. Mas essa parte não é esclarecida na história, porque é que ele foi viver para a França, será que se dava mal com o irmão? Enfim, não sabemos. O que é facto é que ele casou em França com a condessa, que era viúva também, e quanto a isso nunca houve oposição. Casou com a condessa de Boulogne, de Bolonha, e de maneira que as queixas eram muitas para a Santa Sé. O Dom Sancho II foi admoestado inúmeras vezes. O reino esteve interdito, ou seja, com sanções da Santa Sé durante algum tempo. Depois eram levantadas as excomunhões, era levantada a interdição. Depois ele voltava a incorrer no mesmo e voltava a ser excomungado, de maneira que a Santa Sé, e foi um grupo de prelados no concílio de Lyon, a França, e Boulogne ficava ali perto, e nesse concílio foi um grupo de prelados portugueses e da alta nobreza, etc., e disseram: este homem não sabe governar, estamos aqui mal, só há violência, pilhagem, roubo, usurpação, etc.
E o Papa disse: eu nomeio quem vocês quiserem, e desde que seja um natural, desde que seja alguém natural de Portugal, não é? E, e responderam: achamos que será melhor que seja o irmão Afonso, que é conde de Bolonha, a ser nomeado regente do reino, porque o reino está num estado tal que está em risco, está em perigo. Isto foi no Concílio de Lyon. Depois, claro que falaram com Dom Afonso, não é? E ele aceitou. Aceitou em 6 de setembro de 1245, aceitou, aceitou o cargo. Sem, como diz o cronista, eu estava aqui à procura realmente da parte que o cronista diz. Dom Afonso, sem contradição nem escusa, consentiu no dito cargo e aceitou no dia 6 de setembro de 1245. É o que o cronista Rui de Pina diz quanto a isso. E, portanto, foram então a Paris os prelados, uma comitiva, toda uma comitiva, para o juramento de Dom Afonso, e esse juramento é um documento muito interessante de ler, porque ele diz que garante a paz, a defesa do povo, dos conselhos, quer dizer, ser isento, digamos, não apelar nem por ricos nem por pobres, não é? O que se infere disto é que ele não faz a distinção irá ser justo, não é? Irá ser justo. Não irá ser nem pelo rico nem pelo pobre, mas irá usar de justiça e, sobretudo, irá garantir a paz. E isso é muito importante. Mas desse compromisso desse juramento que ele faz, é muito interessante também essa parte de ele assumir, ele assume-se como obediente à Igreja de Roma e acatar tudo o que ela disser e restituir, e daí parece-nos que de facto haverá aqui alguma intriga, restituir-lhes, ele assume o compromisso de, faz esse juramento, de restituir tudo aquilo que lhes foi retirado. No tempo, quer do pai, e aqui estamos outra vez caídos nas inquirições e nas confirmações, e portanto ele diz que tudo o que lhes foi dado no tempo do avô e do bisavô ficará para a Igreja. E tudo aquilo que tinha sido retirado no tempo do pai e do irmão, ele assume o compromisso de restituir à Igreja tudo aquilo que tinha sido retirado. Isto parece que vem confirmar, de certa forma, a teoria de que terá havido quase uma intriga, uma conspiração para, de facto, depor o Dom São II. Dom São II, que não deixou descendência, e quando Dom Afonso assume a regência como regente do reino e procurador do reino, ele manda notificar o irmão, mas quando chega a Portugal ele manda notificar o irmão, mas não diz que vai assumir, que se vai assumir como rei. Ele nem poderia, né? Ele diz portanto, que ele é o seu rei,
não é? Ele apenas é um mero curador, regente do reino, procurador do reino. É assim que Dom Afonso chega a Portugal e se assume. Claro que Dom Sancho II não se fica por aí e pede auxílio a Castela e daí acontece a Guerra Civil entre 1245 e 1247, que é uma guerra pouco conhecida, uma guerra pouco falada, mas que ainda foram 2 anos. Claro que Dom Sancho II não esteve esses 2 anos em Portugal, muito embora até certo ponto sim, ele convence Castela a ajudá-lo e a correr com Dom Afonso de Portugal. Claro que nestes combates há feridos, mas também eles viram o estado em que o reino estava e aconselham Dom Sancho II a ir para Castela e a retrocederem. Mas ele, para convencer o rei Fernando, o rei Fernando II, a ajudá-lo, ele, quanto a mim, aí de facto ele não age como um bom português, não é? E diz: eu não tenho descendência, por isso o reino de Portugal ficará para ti e para a tua descendência. Eles eram primos. Ficará para ti e para a tua descendência, se me fores ajudar. Aqui, de facto, pronto, é um momento em que isto segundo o cronista, não é? Isto segundo o Rui de Pina, não é? Provavelmente existem documentos sobre os quais ele se tenha baseado. Fará parte do imaginário do próprio cronista? Não sei. Não sabemos. Mas que ele terá dito isso. E isso não é, quanto a nós, não agiu como devia, não agiu, ou seja, Portugal corria o risco de perder a independência. Também ele tinha apoiantes em Portugal. Houve quem o convencesse a ir para Trancoso, enquanto durou a Guerra Civil, porque ele tinha apoiantes. E dos castelos que mais resistência ofereceram foi realmente o de Celurico da Beira e o Castelo de Coimbra. Foram os castelos onde houve mais resistência e aos quais Dom Afonso, irmão de Dom Sancho II, cercou, fez o cerco ao castelo de Celurico da Beira, que segundo o cronista, há um episódio engraçado que é o seguinte: já estavam cercados já há muito tempo e pronto, ia passar necessidades, privações, porque ninguém saía para ir comprar víveres, ninguém entrava, o cerco mantinha-se, os combates existiam, havia feridos, havia mortos, mas estava o alcaide nas tuas orações, pronto, estava nas tuas orações, enfim, e quando passa uma águia com uma grande truta na boca, no bico, e essa truta cai dentro do castelo. E então o alcaide tem um momento de lucidez e acerca-se da muralha e diz: olha, se pensam que nós estamos a passar fome, nós não estamos a passar fome. Vejam, esta é a nossa alimentação, trutas.
e que, por isso mesmo, o cerco terá sido levantado, uma vez que viram que parece que o castelo estava muito bem abastecido. O mesmo já não aconteceu com Coimbra, que Dom Afonso também foi cercar, e, consta, portanto, que era alcaide do Martim de Freitas, né? E ele era muito leal, muito leal. Ele era muito leal a Dom Sancho II. Aliás, eram ambos os alcaides eram muito leais, mas realmente Martim de Freitas foi de uma lealdade extraordinária. O cerco de Dreux foi muito prolongado. Foi tão prolongado que o cronista diz que já não havia animais, nem cães, nem gatos, nem como ele diz, bestas. Portanto, era a definição na altura de talvez vacas, bois, não é? Já não havia nem sequer a própria pele dos animais, os couros, já não existia nada. Relativamente à água, não havia nada. O cronista refere que as pessoas bebiam coisas que não eram próprias da natureza humana. Já se vê por aí as privações que aquele cerco, porque foi muito prolongado e onde houve muitos combates e feridos, cerco durou muito tempo, não é? E de tal, mas Martim de Freitas manteve-se sempre inabalável, nunca entregou as chaves do castelo. Nunca. A sua lealdade, ele dizia: eu recebi estas chaves da mão do Dom São II e irei entregá-las a ele. E, portanto, mas há um momento de fraquejamento. Há um momento de fraquejamento do povo que estava dentro das muralhas do castelo, enfim, é que já não podiam sofrer mais. E ele ele faz um grande discurso, segundo o cronista Rui de Pina, ele faz um grande discurso para levantar o ânimo destas pessoas, no sentido sim, de lhes levantar o ânimo, e até diz que prefere perder a honra da filha, ou seja, a própria virgindade, e oferecia a virgindade da filha, do que entregar as chaves do castelo a outra pessoa que não fosse o rei Dom Sancho II. Isto é uma prova de lealdade extraordinária. E mesmo depois de constar que Dom Sancho tinha falecido, ele falece em Toledo em 1248, ele, tendo notícia de que ele tinha falecido, não acreditou, mesmo tendo sido trazidas certidões que atestavam que ele tinha falecido. Martim de Freitas foi a Toledo, mandou exumar o corpo de Dom Sancho II e entregou as chaves do castelo ao rei. É uma prova de lealdade enorme. Mas, no entanto, foi só apenas este gesto, porque ele depois trouxe-as para Portugal, mas teve de confirmar com os seus próprios olhos que, de facto, o rei estava morto. E está na Catedral de Toledo, onde ficou, e onde esteve exilado, não é? Ele foi enfim, com o exército que o tinha vindo ajudar, ele foi para Castela e ficou em Toledo e de lá não mais saiu. E faleceu em 1248. Depois disso, então, Martim de Freitas, quando chega a Portugal, entrega as chaves do castelo de Coimbra a Dom Afonso e disse que
já tinha confirmado que o irmão tinha falecido e por isso se ajoelhou e lhe prestava vassalagens, se pode assim dizer, não é? E houve um membro dos que acompanhavam Dom Afonso que o queria punir. E Dom Afonso disse que ele que não merecia punição, porque a sua lealdade tinha sido de tal forma evidente que não merecia punição. E mandou, assim que recebeu as chaves do Castelo de Coimbra, então mandou que imediatamente mandou imediatamente provisões de carne, peixe, água, tudo o que fosse necessário porque as pessoas de facto estavam no limite, provavelmente até algumas tinham falecido na sequência disso. Quanto a Dom São II, fica-nos de facto esta parte em que se supõe ter havido de facto uma intriga montada. É o que nos leva a supor que ele terá sido, no fundo, não queremos empregar o termo vítima, mas esteve no rescaldo de medidas que foram tomadas no tempo de ser pai e que, devido à sua brandura de costumes, ele, de facto, e também, não só alguma brandura de costumes, mas também o facto de não voltar atrás, não voltar atrás na sua política, ou seja, ter seguido a mesma política do pai, de antissenhorialismo, de anticlericalismo, isso terá conduzido a este desfecho de ele ter sido deposto com o título de Rex Inutilis. Fica-nos esta reflexão como as intrigas políticas muitas vezes colocam rótulos nas pessoas e como as intrigas políticas podem ser tão graves. Fica-nos esta reflexão sobre Dom São II, sobre a sua governação, sobre aquilo que ele praticou de bom também. Aquilo que ele também, enfim, fez pelo país, enquanto fazendo parte da Reconquista, não é? E terminamos dizendo que quando Dom Afonso de facto chega a Portugal, já pouco havia para reconquistar. Muito pouco. Era só parte do Algarve. Pronto, ficamos com esta reflexão de hoje, de alguém que morreu. Dom São II faleceu aos 38 anos de idade. Teve 22 anos de reinado em Portugal e 2 anos de reinado em Castela. Porque Dom Afonso só pôde subir ao trono após a morte do Dom São II. Pronto, ficamos aqui com esta reflexão. Ele faleceu, Dom São II, no dia 4 de janeiro de 1248, em Toledo, onde se encontram os seus restos mortais. Ficamos com esta reflexão e então tenham um resto de dia feliz. Este momento da história às vezes faz-nos pensar e não saímos às vezes pela mesma disposição com que entramos, porque pronto, são situações às vezes dramáticas que fazem parte da história de Portugal e às quais não somos propriamente podemos ser isentos, sim, mas
não conseguimos ser insensíveis. Então, um resto de dia feliz e até à próxima reflexão.